Bom dia, pessoal, beleza? Mais um dia aqui, vamos lá. Rapidinho, aula de matemática, vamos lá, olha só. Aqui eu tenho um capacitor, tá? Esse capacitor é de 1500 microfarad, certo? Mas por enquanto, vamos deixar esse kit de capacitor aqui um pouco afastado, beleza? Vamos trabalhar nesse cálculo aqui. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma exponencial, certo? É uma exponencial que começa com valores negativos. Aí ela atinge um pico máximo de valor positivo. E de repente ela cai a zero. Certo? Do zero, ela atinge um valor negativo. E aí ela começa a subir em um potencial negativo. Então isso aqui é uma exponencial ou uma linear que atinge um potencial, cai a zero, fica negativamente em um potencial negativo e depois começa a subir gradualmente a uma potência positiva ou uma constante zero, né? Porque desse lado do cartesiano é uma constante zero. E aqui nós temos o símbolo de dois capacitores ligados em série, beleza? Imaginem só que esse capacitor de 1500 representa o que uma pessoa tem no bolso. No caso aqui, R$1.500. R$1.500, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar esse capacitor aqui, porque aqui é uma função assimétrica, tá? Então, se a gente colocar o capacitor aqui, a gente tem uma função simétrica. Se a gente colocar aqui, a gente tem uma função simétrica negativa. Simétrica negativa, simétrica positiva e uma função assimétrica. Pois bem, imagina que esse capacitor está aqui, esse aqui, não esse. E eu vou carregar ele com 1500 microfarad ou R$1.500, por exemplo. Então eu vou vir com esse capacitor aqui e vou colocar ele até aqui. 1500. Carreguei um capacitor de 1500. Perfeito? Nesse caso, esse capacitor representa uma pessoa só. Lembrando que no mundo tem 7 bilhões de pessoas, certo? Aí o que acontece? Se eu colocar esse capacitor aqui, pessoal, eu vou ter um equilíbrio, né? Eu vou ter uma pessoa devendo R$1.500 e vou ter uma pessoa com R$1.500 no bolso, certo? Se eu colocar esse capacitor aqui, pessoal, olha só. Se eu colocar esse capacitor aqui, eu vou ter duas pessoas com R$1.500 no bolso. E se eu colocar esse capacitor aqui, eu vou ter duas pessoas devendo R$1.500. Certo? Agora, o problema é o seguinte. Qual é o tempo de carga e descarga deste capacitor? Esse capacitor pode carregar em 1 minuto ou 1 segundo e ficar carregado por 24 horas. Então, o tempo
de carga e descarga deste capacitor é muito importante para que milhões de capacitorzinhos aqui carreguem e descarreguem. Como eu tenho um problema para carregar milhões de capacitores desse lado, o que eu faço? Eu crio uma escala de potencial negativo, ou seja, todos os meus capacitores ficam deste lado, supostamente devendo, tá? Por que devendo? Porque é o seguinte, existe uma disfunção assimétrica. Imagine que, por exemplo, eu tenho 2 trabalhadores aqui, trabalhando. Esses 2 trabalhadores produzindo alguma coisa. Esses 2 trabalhadores produziram isso aqui, certo? Então, se esses capacitores eles foram carregados com R$ 1.500 de salário, é porque esses trabalhadores eles produziram isso aqui, certo? Agora imagine que esses trabalhadores seja multiplicado por 40 milhões de pessoas que não produzem nada. Então, o que acontece? Se eu tenho 40 milhões de pessoas que não produzem nada, representada por esse capacitor, essas pessoas não estão desse lado do gráfico, elas estão aqui. Elas estão sendo... Existem capacitores aqui sendo carregados por 1.500 micro, ou seja, 40 milhões de capacitores sendo carregados deste lado do cartesiano. Por quê? Porque essas pessoas, elas carregam o capacitor, mas não produzem nada. Se eu tivesse pessoas produzindo alguma coisa na mesma proporção, elas estariam aqui. Aqui eu tenho uma pessoa que produz e uma pessoa que compra. Certo? Ou seja, também eu posso colocar esse único capacitor no meio. Então eu vou aplicar um potencial positivo aqui e um potencial negativo aqui. Eu vou criar um equilíbrio do sistema. Agora, o problema também é o seguinte. Imagine que da população mundial, só 10% produz alguma coisa. Eles estão aqui, esses 10%. Digamos que da população mundial, só 10% produz alguma coisa. Então, esses 10% da população mundial está aqui. O resto, os 90% da população mundial, estão operando neste quadrante. Ou seja, o governo está dando dinheiro para eles comprar coisas desses 10% do que produz alguma coisa. Isso que é o problema nos dias de hoje, no mercado de trabalho e na economia. A gente não tem um dado real de quem trabalha e quem produz alguma coisa. Isso aqui é uma desfunção assimétrica na economia. O que o governo faz para resolver o problema disso? O governo, ele solta dinheiro de forma probabilística e estatística na sociedade. E aí acontece crimes democráticos econômicos. Porque às vezes quem não produz nada ganha mais do que aquele que produz alguma coisa. Se tiver acontecendo isso, por exemplo, 10 pessoas trabalhando para 100 que não faz nada. 1.000 pessoas trabalhando para 1 milhão que não faz nada. 1 milhão de pessoas trabalhando para 40 milhões que não faz nada. Aí o gráfico fica assim. Entendeu? Fica aqui. O certo seria equilibrar esse sistema. E como a gente faz isso? A gente só resolve esse problema com ciência computacional. Tabela de programação de valores. Beleza?
Por hoje eu fico com esse vídeo aí. A gente está tentando montar aqui um amplificador aqui simétrico para resolver esse problema aí de desequilíbrio econômico. Beleza? Um abraço a todos.